do início do mundo, antes das religiões existirem, existia o xamanismo. Então, o xamanismo é o início em que os xamãs eram não só sacerdotes, como terapeutas, como médicos. No xamanismo é o xamã que cuida das pessoas. Isso se expandiu até hoje, mesmo com todas as religiões oficiais, o xamanismo não deixou de existir. Então, isso é o início do mundo em que o ser humano tem sede do infinito, que cada um vai dar um nome. Uns chamam de Brahma, outros chamam de Yahvé, outros chamam de Allah. Cada um vai falar um nome, mas é a mesma essência. Então, no xamanismo, antes das religiões, quem fazia as curas eram os xamãs. Então, a religião e ciência caminhavam juntas, como vamos ver até René Descartes. Ok? Então, vamos pular do xamanismo para a Grécia, para ganharmos tempo, né? Senão não dá tempo. Na Grécia Antiga, nós temos Asclépio, que era o deus da medicina. E se espalhou em vários templos na Grécia. Então, as pessoas iam lá para serem curadas. As pitonisas eram sacerdotisas do templo de Apolo, no oráculo de Delfos. Aí vamos pular para o Egito. No Antigo Egito, acreditavam na existência de vários deuses, muitos deles com corpo formado por parte de ser humano e parte animal, que interferiam na vida das pessoas. E o próprio faraó era considerado filho do deus Ra, ou seja, quem curava as pessoas era o faraó, porque era o filho do deus Ra. Como na Idade Média, aqui na França, quem punha as mãos eram os reis. Hoje temos o reiki, mas o que é o reiki? É lá do Oriente, mas é um resquício, vem da imposição de mãos dos reis. Então, a gente saber que a medicina ela evolui, troca de nome, mas a ciência é a mesma. Os nomes modos dos deuses, mas o Deus é o único. Então, vamos para Roma. Né? Olha, Roma fez uma coisa muito interessante. Trocou o nome de Asclépio por Esculápio. É o mesmo Deus, querida. É o mesmo Deus grego. Então, o que eles fizeram? Como eram politeístas e dominaram os gregos, o Império Grego foi dominado pelo Império Romano, o que eles fizeram? Pegaram muitos deuses e trocaram os nomezinhos. Com um espetáculo, né? Aí não precisou ter trabalho, né? Ou seja, cópia já tem desde aquele tempo, tá, né? Hoje no plágio. No Brasil, os índios, né, para não falar do Brasil antigo, né, nós temos os pajés, que até hoje, os pajés também aqui curam. De Roma para a França, Francis Bacon criou o método indutivo. Ele era político, filósofo, ensaísta, né? Mas foi considerado um dos fundadores da Revolução Científica. Aqui, ó, 1561, ele nasceu. O Brasil foi descoberto em 1500. Olha só, nesse período que o Brasil é descoberto, 6 anos depois nasce Francis Bacon, que vai fazer uma revolução científica, que vai dar origem a outro famoso, que é o René Descartes. O René Descartes, olha só, também não era pouca coisa, né? Ele era filósofo, físico, matemático, criou o método cartesiano, que deu origem à filosofia moderna. Logo depois de Francis Bacon. E outro, um pouquinho mais velho que ele, Isaac Newton, cientista inglês, físico, matemático, astrônomo, alquimista, filósofo e teólogo. Então muita gente fala assim, porque Isaac Newton falou que o mundo era um relógio, o universo era um relógio, ainda acabou Deus. Ele falou que você equipararia, uma analogia. Aí os ateus já pegaram e... Mas ele era teólogo. Ele não falou isso que disseram que ele falou. E ele criou o método indutivo. Esses dois homens é que deram origem ao sistema que eu diria da ciência moderna. Eles separaram a religião da ciência. E a ciência separada da religião, sem dogmas da religião, pode evoluir muito mais rápido. Então,
A frase que todos conhecem de Descartes é que penso, logo existo, né? Todo mundo que lê Descartes, ninguém conta que Descartes teve uma filha que morreu com 12 anos. E quando essa filha morre, ele entra em depressão. Na época, dizia-se melancolia, era outro termo, né? E aí ele escreve uma máxima que eu gostaria de que todos soubessem, que não está nos livros, só em quem estuda, como eu estudei Descartes, que é: sinto, logo existo. Ele muda do pensamento racional para o sentimento do coração. Infelizmente, isso não é propagado. Então ele dividiu o ser humano em 2 esferas: a objetiva, que é a da matéria, que seria domínio da ciência, e a subjetiva, mente ou alma, domínio da religião. E foi ali que deu a separação. A religião ficou para os sacerdotes, para os pastores, e a ciência para os cientistas. Criou o meta-analítico, como nós já falamos. O que é o meta-analítico? É onde você analisa as partes para entender o todo. Olha só, gente, até aí era o método holístico que a Miriam falou. O todo que é composto pelas partes, nós somos parte desse todo. Ali ficou assim: não, agora separou, agora eu sou matéria. Foi a primeira decisão, né? Que a gente tem que acordar. Legal fazer análise? Legal. Mas depois que você fizer a análise, se não fizer a síntese, você pode virar uma pessoa dissociada. Então esse é o modelo hoje da medicina, que chamamos modelo reducionista, até recentemente. Agora vamos ver que recentemente já temos um método holístico de novo, voltando com força total, e abalando as estruturas, e muitas pessoas brigando pelo poder do passado de manter o reducionismo a qualquer preço, porque dá muito dinheiro. Ai, meu Deus, vou falar. Dá muito dinheiro fazer remédio. O remédio não cura, se curasse seria curédio. O remédio remedeia. Gente, eu falo isso porque eu sou médico, posso falar. O remédio remedeia. Tem remédio para curar a pressão alta? Me diz um. Quantos remédios tem para pressão alta? Mais de 30. Algum cura, algum você toma e desaparece a pressão alta? Não. A menos que você faça mudanças alimentares, mudanças de vida. Não é o remédio que cura. Existe remédio para diabetes? Existe remédio que cura diabetes? Está aí, metformina, glibenclamina, e inas da vida, e não cura. Aí você vai lá por Gabriel Couso nos Estados Unidos, se interna lá 21 dias. Ele começa a fazer você meditação, todo dia faz intoxicação com enema, 7 dias sem você beber nada, só água e suco, e você em 21 dias a diabetes está controlada, normal. Bom, Freud pegou o método analítico e dividiu o ser humano em três e de ego e superego. Né, Sueli? Psicanalista. Hã? Não é mais, né? Mas já foi, né? No início. Então, olha só, ele dividiu o ser humano em 3. Agora eu posso muito bem botar a minha culpa das minhas pulsões no meu id. O meu id que eu não controlo. É muito fácil botar a culpa para os outros, né? Legal fazer isso, mas o legal depois é você falar: não, veja bem, mas eles têm um só e você tem que ser um só. Tem que agora fazer a síntese. A análise é para entendimento, mas depois tem que fazer a síntese para ação. Outro que eu sou analista transacional, posso falar dele, é o Eric Berne. Eu sigo dentro da psicologia pessoal, eu sigo o Eric Berne, mas sou psicólogo transpessoal também, ou seja, não fico só no pessoal. Vou também para Jung, vou para o transpessoal também. Então, Eric Berne criou a análise transacional, que também dividiu o ser humano em pai, adulto e criança. É muito fácil, né? Agora eu estou rebelde, estou uma criança rebelde. E daí? Então, dá uma coça nesse desgraçado. Não adianta, viu, Leonardo? Não adianta que hoje eu estou na minha criança rebelde, tá? Espera aí, né, Leonardo? Cresce, Miriam, não é assim? Entende agora? Eu não posso ficar na análise e ficar agora botando a culpa nas minhas partes que não estão interligadas. Eu sou um ser humano completo. Então, depois temos que fazer a síntese que só o modelo quântico dá, só o modelo holístico dá. Então, há uma mudança do modelo cartesiano para o modelo quântico. Começou com Abraham Maslow nos anos 60.
que começou a estudar as pessoas que tinham experiência de pico, pessoas que davam certo, pessoas que tinham sucesso, parou de estudar pessoas doentes. O que acontece com as pessoas que não ficam doentes? Por que elas não ficam doentes? E foi aí que ele viu que todas as pessoas de sucesso tinham espiritualidade. Opa, esse é um caminho. Então eu tenho que criar agora, e foi um dos criadores da psicologia transpessoal, outro caminho psicológico, não ficar só na patologia, só na análise das pulsões. Tem que parar agora para o propósito de vida, como o Viktor Frankl fez maravilhosamente do campo de concentração, onde ele criou mentalmente a logoterapia. Então, outro criador que fiz um workshop com ele, Stanislav Grof, também nos anos 70, começou a fazer pesquisa com o LSD. O LSD dá expansão de consciência, ele é um alucinógeno, ele dá a expansão da consciência. Tá? Ele não é uma droga igual maconha, crack, ele é um expansor de consciência. Então, começou a trabalhar e fez toda a descoberta dos traumas das matrizes perinatais e das experiências transpessoais que as pessoas tinham. Isso assim um avanço na ciência. Gente, veio experiências de vidas passadas. Aí, ou, ao invés de falar em vidas passadas, experiências transpessoais, transgeracionais, por esse uso de LSD em pessoas que viviam esses traumas do parto de vidas passadas. Quando vem um paciente no meu consultório e fala para mim, doutor, eu tenho medo de elevador, tenho medo de... tenho medo de túnel, me dá uma coceirinha para fazer uma hipnose lá no parto, porque na minha experiência, eu faço hipnose desde 1971, a maioria deles é trauma de parto. Parto prolongado, parto que não nasceu, demorou a nascer. Então essa criança tem uma sensação de morte, de sufocamento no túnel. E vou fazer a regressão lá, faço a desensibilização desse trauma, Miriam. E a pessoa fica boa, começa a andar em túnel, elevador. Essa é a minha experiência pessoal, e não é de um nem dois pacientes, né? Já vão aí mais de 50 anos, 71 para 2013, e não vamos fazer conta. Complica. Vou falar um pouquinho, não dá tempo, tá, gente? Porque daqui a pouquinho ela... o quê? Só 5? Olha lá. O relógio dela tá maluquinho. Tenho que falar um pouquinho rapidamente, tá? Teoria da não localidade quântica. Esse Alan Specht, do Instituto de Ótica de Paris, produziu fótons gêmeos. O que é isso? Colocou aqui dois fótons, polarizou os dois fótons e mandou um para cá. Quando ele mexeu, e outro para lá. Quando ele mexeu no de cá, o de cá mexeu também. E chama-se fóton gêmeo. O que acontece com um, acontece com o outro. Bom, mas aí eu perguntei assim, mas isso aí... Fotos gêmeos, está vendo? Foi capaz de constatar seu ângulo polarizado, muito bonito, comprovando a teoria da não localidade quântica. Mas fica muito no etéreo, eu queria uma coisa mais palpável. Aí eu consegui, gente. Quando eu vi esse trabalho, aí o Bell, que medicina é assim, se você faz uma teoria, tem que provar. E o Bell provou a teoria do Alan Specht. Ele fez um teorema que provou isso aí como realidade. Agora, o que eu gostei mais foi quando eu descobri esse carinha aqui, que é lá do México, Jacobo Zimmerbaum. Ele sumiu, tá? Uns disseram que foi abduzido, outros disseram que morreu porque o que ele fez ia mudar a medicina, então sumiram com ele, a sociedade que ninguém sabe do corpo dele. Ele, em 1993, que ele era professor da Universidade do México, autônoma, tá? Ele fez esse experimento com não local entre dois cérebros. Vou explicar rapidamente. Quem daqui de vocês ainda não fez um raio-x? Levanta a mão. Quem não fez? Todo mundo fez o raio-x na vida, né? O raio-x, ele atravessa a parede. Se você não botar um anteparo ali, a pessoa do outro lado recebe o raio-x. O raio-x é cancerígeno. Os médicos trabalham com raio-x aposentando com 25 anos. Então, toda a sala de raio-x tem toda revestida de chumbo, que o chumbo não deixa passar nada. E esse experimento foi feito com gaiolas Faraday, é mais isolante que o chumbo. Então, o Jacob pegou, colocou 2 pessoas para meditar
15 minutos sobre uma vela acesa. Botar uma vela acesa, meditem sobre. Isso é o quê? Correlação quântica. Lembra do elétron lá? Do fóton? Do Alan Aspect? Lá foram 2 fótons gêmeos. Aqui estão 2 cérebros. Matéria, massa, não é só a teoria lá do elétron, nem nunca vi, não sei se existe. Não, é 2 cérebros. Quando você correlaciona o teu cérebro com a outra pessoa, você pode ter fenômenos de telepatia. Então, colocar as 2 pessoas para meditar sobre uma vela acesa. Totalmente isolados. Só que não avisou nada para ninguém. Numa das gaiolas, ele botou as 2 pessoas, eletrocefalograma, para rodar ali e pediu para meditar sobre o mesmo tema. E o elétron ficou igualzinho dos 2 lados. Aí, numa das gaiolas, que nenhum dos 2 sabia, ele botou uma luz estroboscópica. Os jovens não vão saber o que é isso, os mais idosos vão saber. Luz estroboscópica é uma luz que usava nos anos 70, nas discotecas, que era a luz de flash, que foi proibida porque quem era epilético dava crise epilética. Eu tive um conjunto e tive uma crise epilética de uma pessoa lá, eu tocando, que eu não sabia disso. Não era médico ainda. Hoje eu sei. Então foi proibida. Botou, veja bem, de olhos fechados meditando, mas aquilo é tão forte que a pessoa desequilibrou. E quando desequilibra, que o seu eletroencefalograma desequilibra, a outra lá que não tem luz estroboscópica desequilibrou também. Uma prova científica de que telepatia existe, basta correlacionar os cérebros, que nós podemos correlacionar os nossos cérebros e ter as mesmas emoções, passar as mesmas emoções. Daí, não sei quem falou das emoções negativas hoje, tanta gente que falou, né? Foi você. Emoção negativa, você vai correlacionar. E você entra na energia do outro e começa a passar mal. E a energia positiva você vai melhorar. Então, o que você escolhe? O que não escolher para a nossa vida? Se uma pessoa fala muito e reclama muito, sai de fininho, sabe? Olha, eu tenho um compromisso, porque vai te fazer mal, vai entrar no seu campo. O que é a intuição? A intuição é um processo quântico. Parte sabe, a mente universal, campo acástico dos hindus, o inconsciente coletivo de Jung, chame o que você vê, esse emaranhado quântico da física quântica, viu? Tem vários nomes para mente universal, viu? Você vai captar isso, você vai fazer o quê? Apenas um download. Está fazendo download, aí você acha que eu descobri isso, eu tive uma intuição, uma sacada. Bobagem e vaidade pura. Você está acessando a mente universal, só isso. Que diz a capacidade, tem que ser humilde. Já foi falado aqui, né? René Descartes atribuiu à pineal o ponto de união da alma ou espírito biológico. Veja, René Descartes, lá atrás, sem ressonância magnética, sem tomografia, sem nada. Depois descobriram que a glândula pineal também atuava nas mudanças da puberdade, relógio biológico, efeito Lettigeg, os aviões, você pega aqui, chega lá no Japão, aí já chega alterada, ela que regula isso para voltar ao normal, escomeço da pele, descobriu isso tudo. Agora, olha que legal. Sérgio Filipe já esteve aqui, viu, Celinha? Agora ele está de barba, tá? Agora ele está de barba. Da USP, relata que a glândula pineal apresenta formações de apatita importante na projeção astral. Eu estive lá com ele no estudo dele, ele me mostrou, ele pesquisou a pineal muito, e quem pediu para ele estudar foi o Zerbini. O Zerbini veio, sabe, do outro plano, falou para ele, estuda a pineal. Vou estudar a pineal para quê? É assim, né? Primeiro a gente desconfia. Eu vou estudar pineal e descobriu que pessoas com pineal, começou a estudar em cadáveres, e estudando o histórico dessas pessoas mortas, pessoas que não têm estágio da apatita não tinham fenômenos paranormais. Então nós precisamos, isso seriam as nossas antenas para a espiritualidade. Olha que interessante. A importância da tireoide, da pineal. Então a pineal é ativada pela yoga, pelo chakra frontal. Converte ondas magnéticas em neuroquímica. Por isso que muda o estado. E olha que interessante, lá no Egito, está associado ao olho de Horus. Olha como é que é o olho de Horus. Veja se não parece muito com a glândula pineal.
Lá no dia que a gente não tinha ciência, já sabiam disso. Ou seja, a ciência ela é milenar. E a gente só apenas agora descobre uma forma de falar cientificamente que já existia nas tradições religiosas, né? O DMT, dimetiltriptamina, é um hormônio produzido com a ingestão de chá da ayahuasca, utilizado nas cerimônias religiosas na União do Vegetal de Santo Daime. Ué, João, que tu purou da pineal para o DMT, para o Santo Daime? Você está maluco? Você vê, já pirou? Ficou velho, enlouqueceu? Não, sabe por quê? Olha só, interessante. A glândula pineal, seja através de estresse ou através de drogas, como a ayahuasca, ela estimula a liberação do DMT. Então, quando você fica estressado, você está liberando isso aí. Também, que pode ser positivo ou negativo, né? Uma pesquisa sobre o efeito fluoreto de sódio na glândula, flúor, na glândula pineal, descobriu que ela é um órgão do corpo que mais absorve flúor, mais que os ossos. Então, eu peço a vocês para evitarem pasta de dente com flúor. Dizem que o Hitler usava flúor na água para controlar as pessoas, porque a pessoa se idiotiza. Então, o flúor calcifica a glândula pineal. Se calcifica a glândula pineal, não só vai parar com a paranormalidade, com a espiritualidade, vai bloquear, como também o clima hormonal, se ela controla isso tudo. Aí eu estava, mês passado, vendo os meus e-mails, e eu tenho esse hábito, eu tenho a Neuroscience, ela traz atualização para mim, dentro da psiquiatria, dos maiores jornais do mundo, científicos, né? Então, eu vejo ali que me interessa. Olha que chegou para mim assim, de presente para vocês. Agora, foi mês passado que saiu esse trabalho. Olha o que ele fala. Altos níveis de flúor podem afetar a cognição infantil. Um estudo encontrou uma ligação entre o consumo prolongado de água com níveis elevados de flúor e deficiências cognitivas em crianças. Daí a idiotia que falaram que o Hitler botava flúor na água para as pessoas ficarem idiotas. Isso foi realizado na Etiópia, né? Com 74 crianças. Vou passar na frente porque estamos sem tempo. Na antiguidade, especialmente na Grécia, com os tempos de Asclepio, já falei em Roma com os Esculápios, sacerdotes colocavam os pacientes para dormir. Sabe o que é dormir? Transe hipnótico, né, Miriam? Para dormir aqui é transe hipnótico, porque eles faziam as sugestões, e as sugestões eram aceitas, e incubavam seus sonhos para encontrar a cura. Na Idade Média, Mesmer, lá na França, um grande magnetizador, utilizava passos magnéticos, que a Miriam já falou aí, para a cura acreditando no fluido universal. Havia um fluido universal. Então, a espiritualidade sempre utilizou de formas de transe para suas expressões. Então, o transe mediúnico, toda a espiritualidade, ela se baseia em transe, não tem que ficar com medo do transe, então são benéficos, bem utilizados. Para o estudo científico da correlação entre as funções cerebrais e as experiências religiosas dos indivíduos, foi proposta uma nova área de investigação chamada neuroteologia, que é o mapeamento da atividade cerebral durante as atividades religiosas e místicas. Esse Neuberg, que criou essa neuroteologia, é um dos maiores pesquisadores, através de PET scan, das alterações da espiritualidade no cérebro. Usando neuroimagem, Neuberg observou a atividade cerebral de monges budistas. E para não dizer que é só lá no Oriente, viu, Mia? Também de franciscanos, ou seja, religião católica e religião budista, mostrando que não tem nada a ver com religião, tem a ver com as alterações que a espiritualidade causa no cérebro, provoca. Então, seus estudos sugerem correlações específicas entre as experiências espirituais e a biologia humana. As experiências místicas do ser humano não seriam simplesmente fabricadas pelo desejo, mas sim associadas a uma série de eventos neurologicamente observáveis. Quer dizer, se a pessoa não faz a mudança neurológica, não ocorre o fenômeno. Olha que interessante. Não vou nem olhar para lá, vou ficar assim de costas, sabe? Vou ficar do lado de cá, que aí eu não olho para ela. No meu livro, Sem Espiritualidade, que está aqui na mesa, quem quiser depois, eu teria o mais prazer de dar autógrafo. Eu fiz uma pesquisa em 1.300 trabalhos científicos e selecionei 300. E o resultado, todos tinham como conclusão que a espiritualidade melhorava o curso da enfermidade. Todos.
há uma ditado que fala, em medicina nunca nem jamais, nem sempre nem nunca, né? Então, exceto 2, em que a religião piorou o estado do enfermo. Mas como é que pode a religião piorar? Aí eu fui pegar os 2 e ler os 2 trabalhos. Sabe o que eu descobri? Olha só que interessante. Nesses 2 trabalhos, olha só, as pessoas tinham a ideia de que a enfermidade era castigo de Deus. Quem colocou isso nas suas mentes? Os seus orientadores espirituais. Quer dizer, o que faz uma orientação espiritual mal feita, gente? Um padre, um pastor que fala, está com AIDS? Isso é castigo de Deus, porque você é homossexual. Nos anos 70 eu escutei isso. Você, senhor Lima, mas eu estou aqui falando de 1.300 trabalhos em que 2 falavam isso. Ou seja, que há pessoas que fazem isso, infelizmente, Senhor. Mato em nome de Deus. Mato em nome de Deus. Responsabilidade perante Deus e o bem-estar psicológico. Então, o Matt Brazel afirma que as pessoas que se consideravam mais responsáveis perante um Deus relatam um nível mais alto de bem-estar. Olha só. Então, quando mais se sente responsável, né? Quando você tem responsabilidade sobre o seu Deus, mais você recebe bênçãos. Está aqui, ó. Andrade Lins de Mendonça sinalizam que a espiritualidade dá sentido à vida para além da religiosidade e da religião convencional. E afirma que a espiritualidade se constitui na existência, sendo o indetectável, o desconhecido, o amparo, o amor, caracterizando-se em uma busca pessoal para a compreensão de questões referentes ao sentido de viver. 2018. A Ação Mundial de Psiquiatria inclui religiosidade e espiritualidade como parte do currículo básico do tratamento de psiquiatria. Olha, isto aqui foi publicado em 2018 na revista de base em psiquiatria com o nosso colega Alexandre Moreira Almeida, ali de Juiz de Fora. Tive com ele agora no Congresso de Psiquiatria, lançou um livro sobre espiritualidade, EQMs e tudo tal. O João me mandou ontem de presente, então agora tenho o livro e online. Bacana, né? Legal. Então, aqui, ó, 2012, eu vou falar no Kahneman que foi o que mais estudou isso, o cara mais famoso do mundo, mas 2012, olha o que ele fala. Revisões sistemáticas da literatura científica identificaram mais de 3.000 estudos. 3.000 estudos, não é um nem dois, não. Investigando religião e espiritualidade. Sabe quantos hoje, que eu fui no fofoqueiro do Google saber, já tem trabalhos publicados? 60.000. Pulou de 3.000 para 60. Uma loucura, gente, porque está explodindo. Olha, eu sou do tempo que não se falava de espiritualidade no Congresso de Psiquiatria, era proibido. Eu fui o primeiro que consegui falar de hipnose em 87. Agora em Porto Alegre eu apresentei hipnose, meditação e espiritualidade na psiquiatria. Já estão deixando. Por quê? A USP abriu, a UF abriu, a FJ abriu, e agora tem um dia só sobre espiritualidade no Congresso. Ou seja, as coisas estão mudando, gente. Gente, olha lá. Bom, quem quiser, compre as mensagens da água do Masaru Emoto. Aqui é uma água quando você fala palavras de nojo, pensa em nojo, a pessoa que você odeia, heavy metal, olha como é que fica as moléculas de água, e quando você dá graças, a mudança, e nós somos 70% de água, então a importância da mudança dos nossos pensamentos para o equilíbrio das moléculas de água no nosso corpo. Aqui também não posso falar muito, só para dizer para você assim, ó, o David Hawkes fez uma pesquisa, falaram aqui hoje de manhã, das emoções, olha só, a vergonha vibra em 20 Hz, a coragem em 200. Falaram hoje que aqui nós temos que vibrar em 200, né? E paz 600. Então, isso que é uma escala, por isso que eu vou passar para todos vocês que me pedirem, para vocês saberem, abaixo de 200 vocês estão produzindo doenças, estão abaixando a sua imunidade. Acima de 200 estão aumentando a sua imunidade. Simplesmente isso. Então, não é à toa que a gente deve ter gratidão. Então, esse é um experimento que foi feito lá em Chicago, não vou falar porque não dá tempo, mas que pessoas orando, sem o médico saber que orava. Botaram 2 grupos de oração para orar sem o médico saber. Os que tinham orações à distância, sem ninguém saber, melhoraram
muito mais rápido que aqueles que não tinham oração. Os médicos não souberam para poder não influenciar. Ah, fulano está sendo orado, vai melhorar. Foi um trabalho muito interessante, mas vocês podem pegar aqui, ó, no Solved Medicine, nesse 1988. Então, para terminar, acabou. A meditação facilita acessar o campo quântico de cura, ou a mente universal, que todos sabem. A cura de medo, veja bem, eu não estou aqui propondo que você vai tratar fobia, vai tratar depressão só com meditação. Mas pode ser o primeiro caminho. Porque vai ajudar e muito a gente trabalhar isso através da meditação. A oração, comunicar o homem a Deus, amplia o estado de consciência, que permite o acesso espirituais. Eu costumo falar o seguinte, que a oração nos comunica a Deus. E a meditação, através do silêncio, Deus fala ao nosso coração. Muito obrigado e até a próxima.